Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com você? Família, tudo bem? Espero que sim. Meu Deus, o calor está muito forte aqui em Joinville hoje, muito quente. Mas parei o carro por um pouco aqui, vou deixar no ar um sonzinho assim, e eu quero compartilhar com você 2 versos da palavra de Deus. Um verso se encontra, aliás, os 2 se encontram no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. O primeiro é capítulo de número 8 e o versículo de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse verso é um verso que foi muito citado do ano 2018 até o ano 2022. Inclusive o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, citava muito esse verso de João 8 e 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Um outro texto complementando esse se encontra no Evangelho também de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amigos, estamos trabalhando no mês de fevereiro lá na The Holy Nest com o propósito de intimidade. E durante esses dias nós vamos falar um pouco sobre a intimidade. Ontem falamos um pouco só na introdução, a intimidade com Deus que nós devemos desenvolver. E hoje eu quero compartilhar com você sobre a intimidade com a palavra de Deus, intimidade com as Escrituras. Estamos vivendo há um tempo, irmãos, que o acesso à palavra de Deus, o acesso a estudo, o acesso a cursos teológicos, o acesso a cursos bíblicos, está sendo tão fáceis como nunca antes. Nós encontramos tanto acesso aí à internet, com conteúdos de qualidade, onde nós podemos aumentar o nosso conhecimento da palavra de Deus, que vale a pena investir. Quando se trata de intimidade com a palavra de Deus, isso quer dizer que nós precisamos ter intimidade com a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é, para nós cristãos, a palavra de Deus, a única regra infalível de fé. O que rege a nossa fé e prática é a palavra de Deus. Então, já que ela é o livro que rege a nossa vida, nossa fé e prática, por que não desenvolvermos uma intimidade maior com ela? Queridos, há muitos cristãos que têm às vezes 10, 20, 30 anos de crente, 30 anos na igreja, 30 anos de ministério, que não tem uma afinidade, não tem uma intimidade com a Bíblia Sagrada. Se você disser para ele, olha, abre a Bíblia Sagrada no livro de Abraão, capítulo 5, versículo 10, ele vai ficar procurando na Bíblia se tem ou não o livro de Abraão escrito lá. Talvez até você teve dúvida, Será que a Bíblia não tem o livro de Abraão? Não existe esse livro com o nome Livro de Abraão. Existe sim o livro de Gênesis e outros livros que falam a história e falam a vida de Abraão. Mas não existe um livro com o nome de o livro de Abraão, o livro do profeta Abraão. É só para você ver como é que nós devemos desenvolver um conhecimento maior da palavra de Deus, uma intimidade maior com ela. Sabe o que Jesus disse aos seus discípulos? Errais, ou seja, o homem erra por não conhecer as Escrituras, porque são elas, disse Jesus, que de mim testificam. Em outro texto diz assim, o homem erra por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu já encontrei pessoas, às vezes na igreja, tanto tempo de cristão, e se você for falar a vida de Jesus, ou vai falar para eles, olha, vamos abrir lá no Evangelho de Mateus, olha, já está falando do Evangelho, Boas Novas, na época de Jesus, ele fica em dúvida se é Antigo ou é Novo Testamento, e isso são faltas, às vezes, de intimidade que nós precisamos ter com a palavra de Deus. Não estou dizendo aqui a falta de leitura, falta de recurso, não é isso. Eu estou falando de intimidade maior, de conhecer melhor a palavra de Deus, de ler melhor, de, quem sabe, investir uma parte do teu tempo para você ler a palavra. Olha, você não precisa ler 10 capítulos por dia, você não precisa ler 5 capítulos por dia, 1 capítulo por dia. Não, você lê pequenas porções, mas que você possa fazer dessa leitura um hábito diário. E o objetivo não é só ler, é meditar. Existem muitas coisas que vêm ao nosso coração, vêm à nossa mente, não só quando nós lermos, mas quando meditarmos na palavra de Deus. E sabe que benefício você ganha quando você
tem uma intimidade maior com a palavra de Deus? O livro de Apocalipse, ele diz que existem algumas bem-aventuranças, existem muitas bênçãos. Primeiro, para aqueles que leem a palavra desse livro. Segundo, para aqueles que ouvem. Se você já ouviu alguma coisa da palavra de Deus hoje, nesse versículo aí que nós citamos, você já é muito bem-aventurado. Bem-aventurados que lê, bem-aventurados que ouvem, mas bem-aventurado aqueles que guardam a palavra das escrituras desse livro. Eu quero lhe chamar para fazer um propósito maior com Deus, maior com a sua palavra. Quem sabe nós estamos hoje num dia... Estamos aos 4 do mês de fevereiro de 2023. Quem sabe se nós juntos vamos ler um capítulo por dia do Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Nós começaremos, quem sabe amanhã, dia 5, no domingo, primeiro dia da semana, nós começaremos a ler no capítulo de número 1 de João. Todos os dias nós vamos ler um capítulo, vamos combinar juntos? Nós vamos ler um capítulo todo dia. E nós, naquele dia que nós lemos o capítulo, nós vamos comentar um pouco sobre aquele capítulo que nós lemos do Evangelho de João. Isso quer dizer que ao término do mês de fevereiro, você terá lido o Evangelho de Jesus Cristo escrito pelo evangelista João. E isso vai te dar um up, vai te dar um levantamento para você ter interesse, desejo e graça para continuar a lermos outros livros da Bíblia Sagrada. Meu objetivo, meu maior incentivo é querer também incentivar você e ser incentivado com esse incentivo de lermos a cada dia um texto da palavra de Deus, meditar na sua palavra. O salmista Davi, ele disse que bem-aventurado é aquele que lê e medita essa palavra e medita na sua lei de dia e de noite. Está lá no Salmo de número 1. Então, vamos ler junto a palavra? Vamos conhecer mais a palavra? Vamos ter intimidade maior com a palavra de Deus? Vamos lá? Te aguardo amanhã, colocarei um vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Que este propósito de terem uma intimidade maior com Deus, uma intimidade maior com a sua palavra, possa brotar no seu coração. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu final de semana. Um grande abraço, aqui foi o pastor Eliésio.